Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Ricardo Wallace das Chagas Lucas, tá? Para quem não o conhece, ele é o meu, eu falo de boca cheia, vamos dizer assim, que ele é meu mentor, né? Eu conheci o Lucas na minha graduação em fisioterapia e desde então o Lucas foi o meu mentor em várias etapas da minha carreira profissional, né? Conheci a termografia por indicação dele e até hoje nossos caminhos se encontram, né? Isso, assim, eu digo graças a Deus, independente da religião que você tenha, mas ele é uma, vamos dizer, a luz divina. É, me orientou várias vezes, enfim, e é um prazer tê-lo hoje aqui na nossa sala secreta. Eu vou fazer uma breve apresentação dele, tá? É que o currículo dele é vasto, tá? O Lucas, ele, além de enfermagem, ele fez fisioterapia também. Ele é doutor em princípios da cirurgia, na obesidade, alterações metabólicas, anatômicas e nutricionais. Tem mestrado na ciência do movimento humano pelo DESC, também mestrado em engenharia de produção com ênfase em ergonomia, tá? Além do mestrado em musculação terapêutica e na fisioterapia forense. Possui diversas pós-graduações, tá? E para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho de tempo e estar ao lado dele, porque é a pessoa, aquela pessoa assim. Ah, é o que dizem, né? Você tem que estar com pelo menos cinco, conviver com cinco pessoas acima da sua média. E com certeza, quando eu tô com ele, agrega-se muito. Então, seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pelo aceite do convite, tá? E é uma honra tê-lo conosco aqui na sala secreta hoje. Você não pede para você, manda, irmã. Por favor, tá falado, não tem essa história não. Vamos dar um desconto nesse currículo aí, tá? Na verdade, nós somos só fisioterapeutas e tudo que nós buscamos foi para melhorar a nossa fisioterapia, né, Fran? O discurso de sempre. E é um prazer estar aqui. Se tem gente querendo aprender sobre o que nós já batemos de cabeça nesse cenário da termografia, nós estamos aí para compartilhar o máximo que puder. Excelente, Lucas. Então, hoje, com esse tema termografia pericial, então a gente tem que começar no começo, né? A gente tem, só para você entender um pouquinho, a sala secreta, ela é um encontro semanal que acontece toda segunda-feira, ao 12h30. Esse encontro ao vivo, tá? E depois fica disponibilizado no nosso canal no YouTube, Termosaúde. Então, tem diversos profissionais da saúde, também tem o pessoal leigo que se interessa, às vezes tem dúvidas sobre termografia, tá? Então, para a gente iniciar aí, o que, que seria a termografia pericial? Qual que é a definição de termografia pericial? Pois é. Na realidade, ela já está quase mudando de nome, Franciele. Ela está indo para termografia forense, porque se você fala pericial, querendo ou não, nós vamos levar para o cenário da perícia judicial. Quando você fala perícia na área da saúde, o pessoal pensa logo em um juiz chamando você para trabalhar, né, para ele em função da deficiência que ele tem nessa área técnica. Mas quando você fala forense, você amarra todo o cenário conflituoso, todo um cenário litigioso. Então, se eu tenho uma situação litigiosa que a termografia vai somar para comprovar algo para qualquer uma das partes, não importa se é numa arbitragem, se é numa mediação, se é numa consultoria técnica, se é numa perícia administrativa, se é numa perícia securitária militar, né? Eventualmente você tem a perícia propriamente dita, mas tem o cenário do fórum. Então, se não houver situações conflituosas e litigiosas, a aplicação da termografia ela não vai ter esse sobrenome forense, né? Porque, veja, forense está acima de pericial. Pericial determina só para a função perícia. Então, por exemplo, lá na nossa área, quando você fala em perícia fisioterapêutica, você está deixando de fora jurisconsultorias conflituosas, está deixando de fora mediação, está deixando arbitragem, onde o próprio profissional pode trabalhar como um juiz, né, um juiz privado. Então, a termografia acompanha essas atuações dos profissionais, tá, que atuam em cenários de conflito, em cenário de litígio.
onde alguém tinha um direito que foi negado, onde alguém está solicitando um direito e tem que demonstrar alguma limitação a qual a termografia pode ser somada. Em outras palavras, se eu tenho um conflito hoje e estou usando a termografia, seria a tal da termografia pericial, já com o futuro nominal de forense. No nosso curso de mestrado, por exemplo, ela já mudou de nome, ela já, próximo módulo, próximo turno, ela já está entrando como termografia forense. Assim como foi a própria evolução da fisioterapia. Nós tínhamos lá atrás somente perícias fisioterapêuticas. Não, pior, nós tínhamos perícias judiciais fisioterapêuticas. Depois viraram perícias fisioterapêuticas. Tá? Aí depois virou perícia e assistência técnica e terapia. Hoje, agora, você tem um cenário forense que envolve muito mais litígios e muito mais atuações, tá, do profissional, que não é só da fisioterapia, também da medicina, da odontologia, da fonoaudiologia. Então, nós temos muitos grupos, tá, que utilizam a termografia enquanto ferramenta técnica, que no cenário litigioso estariam fazendo a termografia, aspas, pericial. Compreendido, Fran? Não sei se... Sim, Lucas, sim. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho as áreas de atuação dentro daí da termografia forense. Quais são as áreas de atuação? Porque igual quando você falou, deu o exemplo de termografia pericial, você já lembra de um juiz. E quem que está apto, vamos dizer assim, de realizar o pedido, né? Ou do profissional interpretar que ele vai precisar da termografia nesse meio? Então, vamos voltar um pouquinho, Fran. Antes de falar da área, vamos tentar imaginar onde eu posso aplicar a termografia. Hoje, a termografia tem duas aplicações clássicas no que diz respeito a captar a radiação da pele. Uma, Fran, com pele íntegra e uma com pele não íntegra, tá? Esse é o novo paradigma da termografia. E quando eu falo em forense, nesse caso pericial ainda, né, eu tenho áreas de comprovação de problemas relacionados a lesões em pele, né, e áreas sem lesões em pele. Então, o que que eu tenho hoje? Eu tenho um cenário músculo-esquelético e eu tenho um cenário tegumentar. E quando eu vou para qualquer um desses cenários, não importa se é músculo esquelético ou tegumentar, a pergunta é: eu tenho pele íntegra ou pele não íntegra? Porque se eu tenho pele não íntegra, muda totalmente a base diagnóstica da nossa termografia. Se eu tenho pele íntegra, tá? Muda, ou seja, já é aquele que nós conhecemos, né? Fala-se muito mais de assimetria, tá? O cenário do diagnóstico para quem nos solicitou, no cenário conflituoso, litigioso, tá? Da aplicação da termografia. E aí, nesse âmbito, eu vou ter parte trabalhista, que é muito forte dentro das perícias, e vou ter parte que nós chamamos de clínica. Clínica pode entrar clínica desportiva, pode entrar clínica cirúrgica, pode entrar a clínica médica propriamente dita, tá? Mas no cenário litigioso hoje, o maior ainda é a musculoesquelética pelo FIS trabalhista e depois a da área cirúrgica, dermatofuncional, estética, que a maior parte do tempo eu tenho aí a pele não íntegra, Fran. Em outras palavras, o resumo é: eu tenho trabalhista ganhando em grande parte, tenho a estética em grande parte, cirúrgica ou não, mas ainda analisando com pele íntegra ou com pele não íntegra, né? Então, quando eu pego um colega, por exemplo, que trabalha com cirurgia plástica, o foco dele, quando alguém chamá-lo para trabalhar com termografia, comprovar alguma coisa, tá? O foco vai ser a pele normalmente não íntegra. E aí, Fran, aquele cenário que lá eu e você aprendemos lá atrás, a assimetria antes de tudo, não tem esse cenário de assimetria. Tem cenário, por exemplo, de interpretação de profundidade da pele, quantificação desse dano. Hoje eu utilizo assim muito a termografia pericial, né, para dizer qual o tamanho da área, tá, que tem o comprometimento, sem falar da interpretação funcional que ela dá. Ou seja, essa cicatriz está ali, tá? Ela está o que ainda hiperradiante, já está hiporradiante, tudo isso dá uma linha do tempo em relação à lesão que o indivíduo sofreu, ao dano estético ou cirúrgico que ele sofreu. Então, o profissional da estética da cirurgia é o cenário da pele não íntegra, que muda totalmente a visão nossa lá, que ainda é grande, músculo-esquelética, trabalhista, né, de pele íntegra, distúrbios musculoesqueléticos, tendinopatias, sabe, dores lombares, né, cervicais, tá, e assim por diante. Tá? Então, vamos dizer que nós temos duas grandes áreas atualmente, né, resumindo, pele íntegra e pele não íntegra.
Sim, e nesse cenário, Lucas, a gente sabe que o Brasil é um dos líderes, eu acho, aí de erro médico, né? E, consequentemente, com isso, não só erro médico, mas complicações, né? Médicas, enfim, complicações de pós-cirúrgicas. E a gente sabe que esse cenário, os números de casos estão crescendo muito, né? De pessoal entrar na justiça, né? Então, eu também gostaria que você tentasse diferenciar para o pessoal leigo aí um pouco dessa, quando fala de termografia pericial, qual que é a parte que entraria a perícia médica? Porque a gente sabe, a gente tem conhecidos médicos que trabalham com a termografia pericial e o fisioterapeuta. Normalmente, isso aconteceu lá atrás. Houve um racha dentro da termografia na área da saúde, que ficou a termografia relacionada às doenças e termografia de consequência dessas doenças. Vamos falar assim que fica mais fácil. Então, vamos lá para quando eu estava começando minha formação. Quando eu entrei na formação de fisioterapia, falava assim: olha, vocês são os profissionais que estão entrando, serão os profissionais que estão entrando em uma área que a análise de movimento é fundamental. Aí eles falavam com doença ou sem doença. Então agora vamos trazer para o mercado de agora. Hoje eu tenho um diagnóstico estrutural dado normalmente por um médico, e esse diagnóstico estrutural ele pode gerar consequências funcionais. Essas consequências funcionais vão refletir diretamente no movimento. Tá? Não importa se é movimento, macromovimento ou movimento de mímica facial, movimento de pálpebra, movimento relacionado à função vesical que interfere também com a musculoesquelética e assim por diante. Então, a consequência hoje Fã, é a análise do movimento a partir da termografia. Aí houve aquele racha chamado termografia do movimento e aspas, termografia médica. Ficou mais ou menos assim, termografia na área da saúde, tá? É o grande bloco. Dentro da termografia da área da saúde, eu tenho profissionais muito mais aptos a interpretar as estruturas comprometidas e profissionais com as consequências dessas estruturas comprometidas com reflexo no movimento. E aí que entrou a chamada termografia do movimento, que não necessariamente é só do fisioterapeuta, Fran. Eu tenho profissionais da nutrição, que a base metabólica deles estão determinando o movimento também. Eu tenho profissionais da educação física, que estão determinando o movimento também. Eu tenho profissionais da própria fonoaudiologia, quando eu falo de movimento específico, que estão ali. Eu colocaria o profissional da terapia ocupacional na aplicação direta do movimento em situações de atividade de vida diária. Então, as consequências para esses profissionais da termografia do movimento a partir da doença é a grande diferença que você tem na aplicação dela. Vou dar um exemplo, Fran. Se o magistrado pergunta o quanto que o movimento está comprometendo aquele trabalhador que diz que está incapacitado de trabalhar. A termografia me permite mimetizar o movimento e ver a magnitude do dano metabólico que eventualmente aquele movimento está causando. Isso é específico de uma área pericial termográfica do movimento, com pele íntegra, né? Vamos voltar Sim. para a pele íntegra. E o inverso é verdadeiro. O indivíduo quer saber, por exemplo, se aquele tumor cerebral, qual é o comprometimento que ele tem em relação a ser o próprio tumor, relação com todo o sistema crânio-facial e tal. Opa, aqui eu vou ter o profissional do médico muito bem destacado para isso, e detalhe, com aquele padrão de especialização. Né? Em outras palavras, as consequências a partir da estrutura comprometida estão muito mais no viés dos profissionais da termografia do movimento e os do diagnóstico nosológico puro, propriamente dito, né, estaria mais na mão do profissional da medicina. Então, nós estamos hoje educando até quem solicita esses documentos para a gente. Eu tenho que ensinar o advogado, tá? O que ele deve solicitar para aquela situação do cliente que ele me apresentou. Falar assim, olha, nesse momento aqui, que tal? Diagnóstico médico propriamente dito aqui. Você não está precisando da consequência, precisa dele puro. Então, para reforçar esse diagnóstico puro, é importante que seja um termografista, aspas, da área do médico. E dentro da área do médico, ainda, qual especialidade médica? Então, óbvio, tem situações que uma coisa acaba entrando na outra, né? Existem interseções profissionais, né? Mas dá para destacar dessa forma: doença, consequência da doença. Tá? E dentro, de novo, dessa doença, consequente doença, ainda temos as áreas pele íntegra ou pele não íntegra para fim de diagnóstico. E métodos, né, de interpretação.
Sim, Lucas, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque eu acredito que você foi um dos precursores, né, dessa área e teve que, vamos dizer, capinar, como dizem lá no sul, né, lá no Paraná, que fala, vai Uhum. capinar, né, teve que capinar muito, porque você teve que educar o pessoal, né, teve que ensinar o que que é termografia, como você disse, para os juízes, para os demais que fazem parte desse meio, como solicitar a termografia, o que que ela traz de diferencial. Então, como que foi trilhar esse caminho para as pessoas começarem opa, a gente está com um exame diferenciado aí, um exame metabólico, né? Um exame É. funcional. Como que foi trilhar esse caminho? Eu costumo dizer que eu tive sorte também. Você falou no início aí que eu comecei minha formação na enfermagem, e pior, na enfermagem militar. E lá eu tive contato com aquele cenário da pele não íntegra. Então, olha bem, lá atrás, hoje a gente fala em lesões tegumentares, mas lá atrás você falava de escala de decúbito, você falava em lesões, né, de pele que eventualmente já se esboçava que existia como você interpretar a melhora dela por vias termográficas, que era muito insidioso isso lá atrás. E aí, quando eu me formei em fisioterapia, né, vislumbramos também esse cenário da interpretação no movimento a partir da termografia, mesmo sem lesão de pele. Né? Em outras palavras, eu tive um start que foi a minha própria profissão de militar lá atrás, de utilizar esse instrumento, essa técnica, esse momento. E quando lá, por volta de 2001, 2002, quando tive contato com o professor Marco Brioski, que nós dávamos aula na mesma faculdade, a Faculdade Evangélica lá do Paraná, eu perguntei para ele, falei, escuta, isso aqui, ele já estava dando uma aula para uma turma de medicina evangélica, isso aqui que você está apresentando é capaz disso, 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 disso? Como ele não era da área da fisioterapia e nem da área da enfermagem, ele falou assim: é pode ser. Então, na realidade, nós tivemos uma segunda sorte, que foi a sorte de ter visto e ter a sorte de ter entrado em contato quando ela estava chegando no Brasil. Aí começaram as experiências, né, Fran? Por ser militar, ó, não sei se vocês sabem, o Exército ele tem o modelo padrão para você fazer pesquisa que chama-se soldado, sabe? Idade parecida, nível de conhecimento parecido, é, idade parecida. Então, nós começamos a fazer experimentações nesses soldados. Então, foi que nós começamos a trilhar. Então, quando a literatura falava, rústica ainda naquele tempo, falava que existia uma tal de assimetria, nós já tínhamos visto ela, nós já tínhamos testado no sonar. Quando falava que existia uma região de interesse, nós já tínhamos testado, nós já tínhamos visto. Quando nós plotamos aquele cenário de termografia do movimento, eu faço um provocativo para ver o que acontece, isso era 100% inédito na termografia. Então, eu posso dizer que o que efetivamente foi inédito e que foi abertura de porta para a gente foi a interpretação dessa termografia do movimento. Né? Por quê? O ser humano tem movimento o tempo todo e o padrão termográfico ele é dinâmico. Por que que nós fomos estudar processos metabólicos? Fui estudar processo metabólico, queria saber, tá? Se o substrato energético, se a intensidade do esforço tinha também repercussão deletéria à luz de termografia. E vocês estão vendo de montão aí. Então, podemos dizer que nós tivemos a felicidade de ter um trabalho lá atrás que já nos jogou no embrião da termografia e depois o contato com a máquina que nós não sabíamos nem de onde via, sabe? Com um colega que permitiu que a gente começasse a fazer pesquisa nesse cenário. Então, podemos dizer que a termografia do movimento, ou a abertura da termografia para os outros profissionais, foi a partir do encaixe dela naquela diferença entre doença propriamente dita e a repercussão nesse movimento. Sabe, Fran? Então, resumindo para você, a nossa responsabilidade lá atrás foi de abrir a porta para pensar no que pode ter a mais em repercussão, aspas, hoje, né? Funcional, né? A partir de um diagnóstico que necessitou também da termografia. Né? Então, eu costumo dizer que hoje, Fran, nós enquanto fisioterapeutas, eu vou me enquadrar aqui agora, né, eu não consigo me ver trabalhando sem a termografia. Ela é meu guia. Eu interpreto minha evolução, tá? Eu projeto a minha alta. Eu interpreto que estou pelo caminho errado. Agora, joga isso para a perícia, nós conseguimos interpretar que aquele profissional da medicina, da fisioterapia, da fono, seja o que for, foi pelo caminho errado também. Porque existe um marco temporal, que é metabólico, que tem a ver com o prognóstico daquela doença, que a termo vai acompanhar.
Então, essa termografia de segmento, a termografia de evolução, ela não é somente focada no diagnóstico lá no primário. A doença tal tem relação com essa alteração. Tá? Hoje ela é mais completa. Então, eu ter a termografia no bolso para interpretar todo o cenário problemático que possa vir da minha atuação de outros colegas, tá? Serve no cenário legal para comprovar algo para quem pediu, que pode ser a seguradora. Às vezes não é o magistrado, né? Tem seguradoras que pedem, tá, um parecer ad hoc específico para interpretar até o capital segurado que ela tem que dar para o indivíduo, né? Porque o indivíduo está falando que tem um dano de tal magnitude, vem a termografia e mostra que, ó, nessa cronicidade dele tem tal magnitude, não essa. Isso cruzando dados, por exemplo, com outros métodos de interpretação do dano estético, você tem um detalhe a mais real mostrando para essa seguradora, por exemplo. Veja, é um cenário conflituoso, viu? Não foi perícia técnica, juiz, advogado e tal. Mas é um cenário que precisa, porque ali tem um conflito. O segurado quer o capital, o segurado que diz que se ele tivesse tanto de comprometimento, ele teria direito a isso, né? E a termografia serviu para demonstrar se tem, até mais do que isso às vezes, ou não. Tá? Agora veja, nunca é sozinha. Tá? Ela complementa várias situações e ela permite a abertura para várias situações litigiosas. Né? Lembra, ela é um exame funcional, ela não está demonstrando a estrutura, mas está demonstrando consequências. Ela mostra a consequência de dores, Fran. Olha só, quando eu falar em simulação, que é muito comum no cenário do direito, principalmente para direito do trabalho, para quem quer demonstrar que tem uma deficiência maior em termos de dor, tá? Ela consegue plotar pela alta sensibilidade, alta especificidade que ela tem, músculo esquelética. Não é aquilo tudo que ele falou. Aí que vem a pergunta, né? E como é que o juiz vai pedir isso? Aquela velha história. Nós temos que fazer educativo com ele, porque ele é 100% leigo. Olha, gente, a termografia no Brasil, nós estamos engatinhando. Então, se eu tenho profissionais da própria área da saúde que desconhecem e utilizam em função de conhecimento de formas, às vezes, inadequadas, você imagina o profissional do direito. Né? A área da saúde que está invadindo o direito agora são as demais, que eu digo, porque o médico já estava lá. Ele é uma profissão antiga, então já se conhece o que ele fala. Você fala doença, você pensa médico. Agora você fala funcional, putz, e agora? O que é funcional, maluco? Até você explicar que função é diferente de funcionalidade, que é diferente de funcional, isso dá um trabalho danado pro. Então, o educativo tem que ser feito, sabe, Fran? Mas, olha, eu vou louvar vocês aqui agora. Esse educativo primeiro tem que ser feito pra gente. Porque se eu não É souber isso eu ia o que eu mencionar estou falando. na próxima pergunta. Falou, o educativo vem de dentro, vamos dizer assim, né? A gente tem que educar primeiro os profissionais da Exatamente. saúde e, na consequência, os fisioterapeutas, porque igual, volta e meia, o pessoal me manda, né? Seja no Instagram, enfim. Aquela pergunta que foi feita de forma errônea, né? Ah, esses dias era. A termografia faz diagnóstico de lesão muscular? A gente sabe que não faz, porque não tem essa função. A gente precisa entender primeiro qual que é a função, o que a termografia faz, o que ela avalia, né? Para depois fazer a pergunta correta, porque quando faz a pergunta errada para um outro profissional bom, né? É claro que ele vai vir com as cinco pedras. Então tem que educar o pessoal e, claro, na, E, na sequência, os demais e profissionais que vão solicitar a termografia, né? Para eles entenderem o que eles querem. isso está falando, Fran, tem um peso muito grande, por quê? Porque nós temos colegas que têm um conhecimento gigantesco, têm uma base de experiência gigantesca, está utilizando os termos certos, evoluindo com a termografia, mas em função de concorrência, ele se limita a ensinar, Fran, e não pode ser assim, tá? Porque daqui a pouco. Então, nós temos que expandir. Nós temos que reproduzir. Se eventualmente nós acertamos, conseguimos comprovar à luz da ciência, tivemos aceitação pelos pares, não só aqui, como em outros países, daquele procedimento ABCOD que foi instituído, que está sendo positivo para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, tem que ser reproduzido. Os nomes estão mudando. Tá? Não adianta. Por mais que a gente não queira, a ciência está chegando. Hoje, olha, inteligência artificial, cara. Você pega, por exemplo, em termografia, a gente fala muito sobre índice, por exemplo, termográfico, em fibromialgia, por exemplo. Mudou já está num padrão de percentual ponderado, já não é mais relação até aqui significa que tem ou que não tem. Então, nós temos que repassar isso, porque isso aumenta o peso
da utilidade dessa nossa área dentro do direito, né? Então, ficar simplesmente, eu já sei, os outros que estudem para saber, não, desculpa, a gente entra na internet, você vê o cara dizendo, ó, tá vermelho aqui, então tá inflamado, e aí? O cara está diminuindo a possibilidade técnica de você jogar aquela termografia para frente. Então, nós temos a responsabilidade de também, como profissionais, ensinar para o cliente, ensinarmos para o vizinho, ensinar para o colega que veio, sem o medo da tal da concorrência. Se eu aprender para ele, ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo e vai tirar meu dinheiro. Olha, eu não sei, viu? Acho que é o contrário, né? Se ele aprender tanto quanto você, vocês vão até dividir dinheiro lá na frente, tá? Mas se você não ensinar, a coisa vai cair, tá? Eu concordo contigo, Lucas. Sempre o conhecimento compartilhado, e é o que eu falo, mais pessoas fazendo termografia. Hoje eu falo que o principal erro de um profissional é quando ele adquire a câmera e deixa dentro de uma gaveta. Isso é uma coisa que eu falo que é inadmissível, né? Pra qualquer aluno que passe com a gente, enfim, qualquer profissional que adquire, começa a utilizar com seus pacientes, né? É um exame complementar, começa. Ele veio já com diagnóstico nosológico, como é que correlaciona aí com a sua avaliação fisioterápica, né? E fazer essas correlações. Agora eu falo, não dá para deixar dentro da gaveta, tem que usar a termografia, né? É, Lucas, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua participação aqui hoje na Sala Secreta. Eu quero aproveitar e deixar um convite para o pessoal, tá? Estão abertas as inscrições para o nosso segundo congresso Thermo Connection. O próprio nome já diz, a ideia é conectar as pessoas, né? Essa é a nossa segunda edição. A gente está muito feliz porque a gente conseguiu trazer novos profissionais, tá? Para esse ano. E obviamente, teremos a ilustre presença do professor Lucas com o tema. Eu vou mudar o tema, tá? Agora vai ser termografia forense, tá? Muito bem, Fê. Muito bem. Então eu convido a Recado dado, né? todos, quem tiver interesse, tá? O congresso será no dia 4 de outubro. É um congresso online, ao vivo, certo? E claro, quem não conseguir assistir ao vivo, a gente tem uma condição ali para assistir depois, conforme a sua capacidade, né? Conforme a sua demanda, tá? Então, convido a todos. O lote deve virar em breve, tá? Então, nós teremos aí o professor Lucas e demais colegas também especialistas aí na termografia, certo? Então, Lucas, agradeço imensamente a sua disponibilidade, tá? De estar aqui conosco hoje. Sempre um prazer. Conte comigo sempre, sabe que aqui é uma via de mão dupla. E é sempre um Sem prazer. contar. É sempre um prazer estar contigo, tá bom? Prazer, Fran. Então, até o congresso lá, Fran. Espero todos Combinado, lá. então. Um abraço a Obrigado, Fran. todos e Até nos já. vemos em breve. Até uma próxima Sala Secreta.